A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Que o Senhor nos dê graça em mais um dia. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas. Prova disso é que você e eu estamos vivos aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre fé. É certo de que se nós fôssemos fazer um estudo realmente sobre fé, ficaríamos aqui a manhã inteira, talvez o dia inteiro falando sobre fé. Mas é apenas um toque de vida abundante, né? Então nós vamos só dar uma pincelada no que se refere à fé. Nós teremos dois tópicos. O primeiro é como está a sua fé? E o segundo tópico é em quem você tem crido. Amém? Vamos estar orando então nesse momento, pedindo ao nosso Deus que nos abençoe, ao nosso Deus que nos fortaleça, para que possamos ser bem-aventurados, né? Para que possamos ser felizes nessa pequena reflexão. Amém? Vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor dá de fazer em nossas vidas, a Deus. Pai, colocamos nossas mentes e corações, Senhor Deus, ao Teu dispor, a Deus, para que o Senhor possa falar conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo mito, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém do coração do Senhor, ó Pai, e nos ensina, ó Deus, a termos uma fé genuína, uma fé vibrante, Pai, uma fé que faça da nossa vida, Senhor Deus, uma vida abundante em Cristo Jesus, ó Deus. Fala conosco, Papai, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vemos aqui no livro de Hebreus 11, versículo 1 até o versículo 6, está escrito assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E agora nós entramos aqui no versículo 6, onde fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pode renovar a sua e a minha fé nessa manhã. É o Deus que faz com que a nossa fé seja muito mais forte do que nós pensamos. Às vezes você pode estar pensando aí, mas Nilton, a minha fé não é como a fé de Abraão, como a fé de Isaac, de Jacó, de Moisés. Exatamente, não é mesmo. A nossa fé é diferenciada. O nosso Deus colocou em você e em mim uma fé que ela pode ser inabalável a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. A fé começa a gerar efeitos em nossas vidas. E aí nós vemos então que no livro de Mateus 17, 20, no livro de Mateus 17, 20, o Senhor Jesus ele fala com seus discípulos e ele diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nesse versículo aqui, o Senhor Jesus ele estava falando com seus discípulos, porque um pai apresentou o seu filho que estava possesso para que os discípulos expulsassem o demônio daquele jovem e curassem. Só que os discípulos eles foram, em nome de Jesus, fazer lá, libertar aquele jovem e não conseguiu. E aí o Senhor Jesus então diz que a fé deles era pequena, mas se ela fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam fazer muito mais do que eles estavam pensando.
E o Senhor Jesus ele continua: essa casta, né, de demônios não se espere senão por meio de oração e jejum. E você e eu? Temos orado? Temos jejuado? Temos exercitado a nossa fé? O fato é que quando nós começamos a fazer exercício, os nossos músculos, né, começam a ser avivados, nossos músculos começam a ser formados. E assim nós fazemos o quê? Dia após dia, né, para que tenhamos saúde física. E a fé também, ela deve ser exercitada dia após dia, para que ela seja fortalecida, para que ela seja avivada, para que ela seja realmente eficaz naquilo que propõe. E muitas das vezes, você e eu não alcançamos as bênçãos de Deus por falta de fé. E muitas das outras vezes, é lógico, fica na vontade de Deus, né? Muitas das vezes nós clamamos por algo o qual ainda não estamos preparados, ou o qual não temos nem estrutura para receber. Mas a regra é, devemos exercitar a nossa fé, devemos clamar a Deus todos os dias. E se Ele achar que nós merecemos, se Ele achar que nós comportamos a determinada bênção, Ele vai nos dar a bênção. E aí então nós vamos para o primeiro tópico ainda. Pergunto: como está a sua fé? Você tem exercitado a sua fé? Que nessa manhã você e eu sejamos desafiados a exercitar a nossa fé, em nome de Jesus. E aí então nós vamos para a segunda questão, que é: em quem você tem crido? A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Jeremias 17:5. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas vezes você e eu, talvez até mesmo por herança religiosa, nós pedimos, né, a alguém que faça alguma coisa por nós, seja alguém que esteja vivo, ou seja alguém que já partiu, mas na verdade a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos clamar em nome de Jesus e apenas no nome dele. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele o enviado de Deus para que possamos aprimorar a nossa fé, para que possamos entrar diante da presença do Senhor. Em quem você tem crido? Nessa manhã, que o Espírito Santo possa tocar na sua mente, na minha mente, no seu coração e no meu coração, e que possamos buscar ao Senhor Jesus, que é o único nome que Deus exaltou acima de todo nome. É o único nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é a solução. Ei, muitas das vezes temos clamado a outros nomes que não sejam de Jesus, mas que nessa manhã você e eu possamos aprender que somente em Jesus Cristo está a vontade do Pai. O plano perfeito da salvação começou na eternidade pretérita com o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, onde ali fizeram o plano da salvação para que você e eu, que estávamos perdidos, né, que estávamos no lamaçal do pecado, pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com o Pai. Só Jesus é capaz de nos reconciliar com o Pai. E é só através de Jesus que nós temos o Espírito Santo. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor das nossas vidas e suficiente Salvador, aí sim nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Em quem você tem crido? E aí nós vemos então que no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, corroborando, né, para que não fique nas minhas palavras, está escrito aqui: o apóstolo Paulo manda uma carta ao seu discípulo, né, ao seu filho na fé Timóteo, dizendo assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nós, nessa manhã, possamos aprender que não há nome nenhum de Antônio, de Pedro, de Paulo, de José, de Marta, de quem quer que seja, que pode nos resgatar, que pode nos dar a vida abundante aqui na terra e o principal, nos dar as condições de estarmos morando com o Senhor após a nossa partida. Muitos homens e mulheres de Deus foram realmente separados, né? Foram realmente usados por Deus
mas já partiram. Não pode fazer nada nem pela sua vida, nem pela minha vida. Só Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele veio aqui para salvar a você e a mim. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar exercitando a nossa fé, e mais do que exercitar a nossa fé simplesmente, que nós possamos estar depositando a nossa confiança na pessoa certa. Não em homens, não em carros, não em cavalos, como diz a palavra, nem em rituais, né? Nem em objetos, em ninguém, em anjos, nada, em santos, não, em Jesus Cristo, porque Ele é santo. Jesus Cristo é o santo, com S maiúsculo, dos santos, aqueles que são separados. A palavra santo quer dizer separado, e nós, pela graça de Deus, somos separados para a honra e glória do nosso Deus. Que você e eu possamos ser tocados pelo Espírito Santo e que a nossa fé seja fortalecida em nome de Jesus. Que tenhamos uma fé inabalável pelo poder que há no nome de Jesus. Bom dia. Vamos estar orando e encerrando esse pequeno momento de reflexão nessa manhã. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida, Senhor Deus. Pai, mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo, Deus, possa falar conosco, Pai, possa nos ajudar, Senhor Deus, a compreendermos, ó Pai, que só Jesus é o Senhor e que não há outro, Pai, que só Ele é o mediador entre o Senhor e nós, ó Deus amado. Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que clamamos por outro nome que não seja o nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra fala, Senhor Deus, que Ele é o ungido do Senhor, Yeshua HaMashiach, Senhor Deus, Jesus Cristo, o Messias, o ungido, Senhor Deus. Ah, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor Deus, encontrar os nossos corações, Senhor Deus, como solos férteis nessa manhã, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, saber que só há um Deus que é o Senhor, ó Pai, e que ninguém e nada pode nos separar da Tua presença, ó Deus. Fortalece a minha fé, Senhor Deus. Fortalece a fé, Senhor Deus, do Teu povo que ouve, Senhor Deus, esse culto nessa manhã, Senhor Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa falar aos corações, Senhor Deus, trazendo a verdade, Senhor Deus, trazendo a vida, Senhor Deus, porque a verdade, a vida e o caminho é somente um, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. No sábado agora teremos o nosso projeto Sábado com o Pai, às 6 horas da manhã no Instagram, o Pai do Eliseu. Seja muito bem-vindo. Depois também disponibilizaremos esse culto no YouTube. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém.